Olá, queridos, vamos lá para a segunda aula? Vamos orar primeiro? Papai, que o teu Espírito Santo, nosso consolador, o nosso ajudador, seja o professor desta aula, que ministre em nossos corações. São palavras vindas de ti, Senhor, para que nós possamos crescer espiritualmente. Obrigado pela vida desta pessoa que está acompanhando conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos, para a segunda lição. Vamos tentar ir um pouco rapidinho para não ficar muito grande. Deus Trino. O que significa Deus Trino? É o contexto que nós estamos estudando sobre a Trindade. Ou seja, é um Deus em três pessoas. Não são três deuses. Isso que nós vamos trabalhar muito nisso. Cada um tem a sua particularidade. E aí nós vamos entender como que os três se transformam em um. Então não tem um Deus para cada hora. É três Deus em um. Então olha lá, ó. Deus Trino. Fonte fiel de informações, a Bíblia. Ou seja, a Bíblia não procura provar a existência de Deus. Isso é fato indiscutível. Então, se você acha que a Bíblia foi feita para provar que Deus existe, não. A Bíblia é a voz de Deus para que nós possamos aprender mais dele. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, se você não acredita na Bíblia, queridos, não tem como você fazer nenhum tipo de segmento com Cristo, porque é na Bíblia que estão todas as informações necessárias para que nós possamos conhecer a Deus. Mas provar a existência está na natureza. Nós vamos ver isso no texto de hoje, ó. Vamos lá ver o que nós vamos estudar hoje. Primeira Trindade. Quem é a Trindade? Composta de Pai, entendeu? É o Pai. Opa, deixa que eu já passei para cá. Então, a Trindade. Quem que é a Trindade? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perceba nesse desenho que os três juntos compõem o soberano, que é Deus. Ou seja, se eu só tenho o Filho e o Pai, eu não tenho Deus. Se eu só tenho o Espírito Santo e o Filho, eu não estou em Deus. Para ser Deus, tem que ter os três. As três repartições, as três partes que formam Deus. O nome de Deus. A palavra Deus não é nome. Você sabia que Deus não é o nome de Deus? Mas é um título que usamos para designar o Supremo, o Criador de todas as coisas. Ou seja, é como se fosse um apelido para o soberano, para o Deus forte, para o Todo-Poderoso. A palavra Deus não é nome. Entendeu? Consegue entender isso? Mas Deus, quando Moisés está lá e Moisés está curioso e fala assim: tudo bem, Senhor, eu vou lá falar com o faraó, mas eu preciso saber o seu nome. Lá tem os vários deuses deles, tem Baal, tem Azerá, tem o deus Ram, e mais um monte. E qual é o nome que eu vou falar que o senhor chama? E aí Deus fala para ele assim, ó, o meu nome é Eu Sou. O eu sou, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ou seja, o eu sou é um verbo, ele pode ser tudo. Ele é a ajuda, ele é o socorro, ele é a presença, ele é a torre forte, ele é o socorro que vem do alto. E aí ele continua dizendo assim, ó, lá em Isaías 42, 8, o nome dele também é o Senhor, Jeová no hebraico. Por isso que nós vemos muitas pessoas chamar de Jeová, Yahvé. É o nome dele. Mas quando eu estou dizendo Deus, eu estou referindo ao conjunto, à trindade, ao poderoso, ao Criador. Entende isso? Então a palavra Deus não refere ao nome dele, não é nome, é um título dado para ele. Por exemplo, príncipe não é o nome do príncipe, é um título dado a ele. Rei não é o nome rei, é um título dado a ele. Vamos continuar? Estão entendendo? Vamos seguindo? A Trindade. Ao ensino ao ensino de que há um só Deus em três pessoas distintas, chamada doutrina da Trindade. Ou seja, é um Deus em três. Nós vamos tentar entender isso. Se você entender bem isso, você passa qualquer coisa. Primeiro, Pai e Filho. Então Jesus estava dizendo assim, ó, quem vê a mim, vê ao Pai. E lá em João 14, 9. Então ele está dizendo o quê? Eu e o Pai somos um. Se você está olhando para mim, fala para Felipe, Felipe, estou com você há tanto tempo, você está pedindo para mim mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Segundo, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco, estará com vós. João 14, 17. O Filho e o Espírito é um. E o último, Pai e Espírito.
Por que mentistes ao Espírito Santo? Mentistes a Deus. Ou seja, o texto está dizendo assim, olha, se você está mentindo ao Espírito Santo achando que é uma pessoa diferente da Trindade, não. Mentiu para o Espírito Santo, você está mentindo para Deus. Quando você ignora o Espírito Santo, você está ignorando a Deus. Uma vez eu tinha muita dúvida dessa e eu queria entender. E aí um professor meu me deu um ensinamento mais ou menos assim, ó. Para entender o que é Trindade. Vamos imaginar, eu quero que você imagine comigo o Sol. O Sol, o globo lá no alto, forte, no céu bonito lá, ele é composto de 3 forças. O globo, o Sol que está lá, a luz, que é que clareia e faz com que nós enxergamos o Sol, e o calor que se você colocar nele, ele te aquece. Se você tirar uma dessas propriedades, ele não se constitui mais Sol. Se você tirar o globo lá, o planeta Sol, se você destruir o planeta Sol, acabou o Sol. Se você largar o planeta, mas tirar a luz, acabou o Sol. Um Sol sem luz não é Sol, é um planeta morto como a Lua. A Lua é um planeta morto, ela reflete a luz do Sol, mas o Sol tem luz própria. Se você tirar o calor do Sol, ele não faz a fotossíntese, ele não trabalha. Então, essas 3 partes juntas, a luz, o calor e o globo, formam o Sol. Outra coisa simples, a água. A água tem 3 formas. A forma física dela, dura, a forma gasosa e a forma líquida. Eu tenho que unir as 3, e essas 3 juntos são a água. Uma água que não derrete, ela não é água. Uma água que não evapora, ela não é água. Deu para entender a Trindade? Quando os 3 se formam, eu consigo ter a unidade perfeita, que é Deus. Então, esses 3 textos vai dizer isso. Jesus falando que ele, o Pai é um, o Espírito e o Espírito Santo e o Filho dizendo que é um, o Pai e o Espírito dizendo que é um. Natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? O que Deus é? Essa trindade, a força. Primeiro, Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 24, quando ele está falando com a mulher samaritana. Então não é a luta de que eu adoro naquele monte, você adora nesse. E aí Jesus diz assim, o Espírito, Deus é Espírito. E o que importa é que os que adorem ele, adorem no Espírito e em verdade. Segundo, Deus é luz. E nele não há trevas alguma. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Tem um símbolo que você já deve ter visto, chamado anarquia. Ele é um encaixe de 2 que forma uma bola. De um lado é preto com uma bolinha branca, do outro é branco com uma bolinha preta. Aquele símbolo era para dizer que Deus é bom, mas Deus também é mau. Deus não é mau. Em Deus não há trevas, em Deus não há maldade. É que muitas vezes a nossa mente é pequena demais para entender isso. Mas Deus não tem maldade, não tem trevas nele. Deus é amor, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ou seja, Deus é um amor tão grande. João 3,16, que é o versículo base da Bíblia, que ele amou o mundo de tal maneira, de tanto, que ele pegou o filho dele santo, puro, imaculado, e fez ele morrer numa cruz por amor a mim e a você. Deus não fala só que te ama, ele prova que te ama. Então Deus é amor, e Deus é justo. É aí que muita gente esquece. Justo é o Senhor em todos os seus preceitos, e benigno em todas as tuas obras. Salmo 145, verso 17. Isso é muito importante, queridos. Deus é justo. Deus não é só amor, Deus é justiça. Você errou, você vai ter que pagar pelo teu erro. É a lei da semeadura. Não é porque Deus é bom e misericordioso que ele vai esquecer do mal que você faz. Ele é justo, ele é justiça. Os atributos de Deus, conhecido, nós ouvimos falar muito. Primeiro, ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Ou seja, ele não morre. Ele não tem início e não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Princípio e o fim, o começo, ele é tudo, ele é eterno. Segundo, ele é onipresente. O que significa? Atos 17, 27 e 28 diz, Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nele movemos e existimos. Ou seja, da mesma forma que Deus está aqui comigo, ele está aí com você. Ele é onipresente, ele consegue atender as minhas orações aqui e alguém lá no Japão ele atender também. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que Satanás não é. Deus é onisciente, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, tu conheces. Salmo 139, verso 4.
Olha que coisa maravilhosa. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conheces. Você já viu aquilo que quando você pensa algo e Deus já te dá? Já passou por isso? Você está pensando alguma coisa e Deus já sabe o que você está pensando. O diabo não consegue ver os teus pensamentos, Deus sabe. E ele é onipotente. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ele é forte, poderoso, ninguém tem mais força que ele. Esses são os atributos de Deus que nós temos que entender. Ele é eterno, ele não morre, ele é onipresente, ele está comigo aqui com você aí, ele é onisciente, ele sabe as coisas que vão acontecer, então não se engane, não fique no teu pensamento achando que está certo, que você consegue esconder, que você não consegue. Ele é onisciente, ele sabe de tudo e ele é onipotente, ninguém tem mais força que ele. O Deus revelado nas páginas da Escritura Sagrada é um Deus cuja natureza requer adoração espiritual e sincera. Consegue entender isso? Tem uma coisa me irritando aqui que estão jogando mensagem no WhatsApp e eu não consigo desconectar isso daqui. É uma coisa de doido isso, me perdoe aí. Consegue entender que o Deus revelado nas páginas das Escrituras Sagradas é o Deus cuja natureza requer adoração espiritual e sincera, porque ele é onisciente. Não adianta você ir para uma igreja, para um culto, para uma reunião, para uma missa que for, e você ficar adorando com teus lábios, mas o teu coração está longe. Deus falou para Isaías, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus requer uma adoração verdadeira. Deus é sincero, ele sabe que às vezes você não concorda com as coisas, então se tranca no teu quarto e fala para ele, Senhor, eu não concordo com isso, Senhor, eu não gostei dessa atitude, Senhor, eu não entendo isso. Ele precisa, nós precisamos, né, de uma verdadeira natureza dessa natureza de Deus, verdadeira e pura. Conseguiram entender a lição de hoje? Uma passada por cima do Deus Trino. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho e sobre Deus Espírito Santo. São mais 2 aulas, eu acredito, aí para frente. Pouquinho, essa tá dando 12 minutos. Mas estude todo dia um pouquinho, tá bom? E qualquer dúvida, manda para mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais essa palavra. Me ajude a fazer o melhor para o Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E não esqueça, mande lá informações, como foi, como está, se deu certo, se a tela apareceu bem, se o som tá bom, qualquer coisa. Eu quero que você interaja comigo e tire as suas dúvidas. Vamos conversar. Deus abençoe.